orar então. Pai amado, Pai querido, te damos o nosso bom dia, te agradecemos pela tua doce presença sobre nós, te agradecemos por ser o consolador do nosso coração, na pessoa do Espírito Santo. Te agradecemos pelo teu Filho amado que pagou o altíssimo preço e abriu o caminho para que nessa manhã nós pudéssemos nos achegar a Ti e te agradecendo por esse dia, te louvando pelo privilégio da vida e da eternidade, te agradecendo pelo privilégio de termos um Deus que tem ouvidos e ouve, de termos um Deus que tem boca e fala, de termos um Deus que tem olhos e vê, e se inclina para nós para nos amar, se inclina para nós para nos ensinar, se inclina para nós para ser conosco em todos os momentos, em todas as instâncias. Tu és poderoso e soberano, e nós reconhecemos a tua soberania e o teu poder nessa manhã. Nós bendizemos o teu nome, nós proclamamos as tuas maravilhas, tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor tem feito, e ainda nos alegramos por aquilo que está por vir, pelo que o Senhor há de fazer, Senhor. As tuas promessas que se cumpriram, se cumprem e se cumprirão nas nossas vidas, o teu cuidado, o teu amor. Senhor, nos resta nos alegrarmos nessa manhã, nos resta, Senhor, nos regozijarmos, Pai, nos lembrando e reconhecendo, sabendo que Tu és o Deus sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Tu és o Deus das gerações, Tu és o Deus da eternidade, Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E nós, Senhor, mais uma vez, inclinamos o nosso coração, o nosso humilde coração, Senhor Deus, na Tua presença. E, Senhor, te agradecemos de todo o nosso coração, por ser quem Tu és e por nos amar como nos ama, Senhor. Obrigado, obrigado. Bom dia, Deus Pai, Espírito, Deus Espírito e Filho. Obrigado pela representação, obrigado pela Trindade que nos abraça, que abraça a história da humanidade, fazendo com que essa história de pecado, de desgraça, se transforme em uma grande e linda história de amor e de reconciliação. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor para com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia a quem foi chegando, Sandra, Jaqueline, bom dia, Cristiane, Caio, fala Caio, bom dia, ó, pessoal de São Paulo hoje aí. Amados, eu hoje de manhã peguei o livro de Josué e confesso para vocês que fui já na expectativa da próxima história, já na expectativa daquilo que Deus havia de fazer. Já na sequência, ontem nós falamos, sobre esse momento onde o Senhor ele pede aos homens, por meio de Josué, um memorial dessa travessia do Rio Jordão, desse momento tão histórico, tão marcante, onde Deus fala, olha, construam esse memorial, tirem essas 12 pedras dos fundos do Rio Jordão e construam um lugar onde muitas e muitas gerações se lembrarão quando passarem por ali e poderão então os mais velhos contar histórias para os mais novos do poder de Deus, da bênção de Deus, do favor de Deus para com aquele povo. E eu então fui para a próxima história, mas passando os olhos no cumprimento desse processo, aí obviamente o Espírito Santo veio, falou e trouxe então algo que eu quero compartilhar com você aqui agora. Então o texto está lá em Josué capítulo 4 e é uma continuação a partir do versículo 8, nós vamos ler um tantinho aí até o versículo 24, então acompanhe comigo, eu estou na NTLH, então vamos lá. Josué 4, 8 em diante diz assim: Os homens fizeram o que Josué mandou, como o Senhor Deus tinha dito a Josué. Eles pegaram do meio do rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá.
Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão até que foi feito tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio. Quando todos já haviam passado, a Arca da Aliança e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste atravessaram antes do resto do povo, prontos para a batalha, conforme Moisés tinha dito. Mais ou menos 40.000 homens preparados para guerrear marcharam diante de Deus, o Senhor, indo para o lado da planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem. E durante a vida de Josué, eles o respeitaram. Eles o respeitaram, assim como havia respeitado a Moisés. O Senhor Deus disse a Josué: mande sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a Arca da Aliança. Josué fez isso. E depois que os sacerdotes saíram do Jordão e pisaram a terra seca, o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Ali Josué fez um monumento com as 12 pedras que havia tirado do Jordão e disse ao povo de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que estas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. O Senhor, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Gente, que coisa linda! Bom dia, Adela, pessoal que está chegando, Eneide, a Sheila Pereira, bom dia, Solange, bom dia, Gisele, bom dia a todos que estão chegando aí. Eu confesso que pela manhã, quando li isso de primeiro momento, fui tentado a passar para o capítulo 5, ver qual seria a próxima história. Mas, amados, ao ler essas passagens todas aqui, eu pude mais uma vez revisitar essa história e ficar, inclusive, maravilhado com todo o desenrolar disso. Eu não sei se você percebeu no momento em que eu estava lendo, como as coisas acontecem numa sincronia e numa perfeição, onde a obra de Deus se dá por completa, né? E é muito interessante a gente parar para pensar em todos os personagens que foram citados aqui. É citado, primeiramente, a soberania e a vontade de Deus para com o povo, né? As ordenanças do Senhor, a voz de Deus com muita clareza sendo estabelecida. É também citado o que Deus havia falado a Moisés e o zelo para com o cumprimento daquilo que Moisés, que já não estava mais entre eles, havia deixado como cumprimento. Ou seja, um zelo, um apreço por aquilo que Deus já tinha falado por meio de Moisés, né? Então olha que coisa incrível nós vemos aqui. Moisés nem estava mais no meio do povo, mas havia alguém, ou havia um grupo de pessoas que zelavam por aquilo que Deus havia falado ainda por meio de Moisés. Ou seja, todas as gerações antecessoras, né, as nossas aqui, podemos fazer um comparativo com isso e vermos o zelo para com e a palavra aqui nessa manhã é sincronia, né? Essa sincronia que Deus trabalha no seu povo. E aí nós vemos agora o novo líder, o líder emergente, né? Nós vemos Josué, que substitui a Moisés e continua, primeiramente, ouvindo ao Senhor, continua zelando pelo que Deus já havia falado a Moisés e também agora falando com todo o povo, falando com as tribos especificamente, estrategicamente, falando com os sacerdotes. E aí nós vemos, né, eu até grifei algumas partes dessa passagem que eu li, como por exemplo, no próprio versículo 8, né, os homens fizeram o que Josué mandou, como o Senhor Deus tinha dito a Josué. Versículo 10, até que foi feito tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo.
Perceba essa sincronia no meio do povo de Deus. No versículo 12, conforme Moisés tinha dito. Versículo 15, e o Senhor Deus disse a Josué. Versículo 17, Josué fez isso, né? E aí quando nós vemos tudo isso se concluindo e encontrando o propósito no versículo 24, onde está escrito assim: por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder de Deus, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Então aqui nós vemos um concluir dessa história para que todos os povos da terra conheçam o poder de Deus. E é claro que aqui a ênfase, o principal, é o poder de Deus que fez com que todo o povo hebreu passasse a seco pelo Rio Jordão. Mas também nós vemos um zelo e um reconhecimento da terra para com este povo que vive de forma sincronizada. E amados, aqui que eu creio que há algo que o Senhor quer falar no nosso coração nessa manhã. É um momento de tensão, é um momento de... toda vez que há uma tensão, toda vez que há uma desordem, né? A tendência é a confusão, a tendência é a discordância. E essa discordância, ela é justamente o oposto da sincronia. Quando nós vemos discordâncias, quando nós vemos um povo confuso, nós permitimos com que, veja só, o medo entre no coração das pessoas, a insegurança entre no coração das pessoas, né? Essa discórdia, esse medo que pode virar raiva, esse medo que pode virar insegurança, esse medo que tudo isso começa a se alastrar e começa a gerar o caos, né? Porque o caos, ele é um conjunto de situações que não estão sincronizadas, né? Mas elas vão crescendo e vão nascendo por meio dessa confusão toda. E ontem mesmo eu estava com o meu carro estacionado num lugar aguardando a Ju entrar no banco para fazer algumas transações bancárias que a gente precisava, que não deu para fazer pela internet. E havia uma fila das pessoas que estavam aguardando um outro estabelecimento abrir para entrarem, né? E aí eu, com o vidro semi-aberto, eu comecei a ouvir as pessoas da fila conversando e uma grande murmuração, uma grande reclamação de que, poxa vida, se é para a gente ficar aglomerado na fila, que então deixassem aberto lá, e o outro reclamando da situação ali, falando mal de uma outra fila em que ele tinha passado, de um outro lugar onde ele tinha tido que ir. E veja, eu creio que esses milagres todos aconteceram no povo de Deus, nessa travessia do Rio Jordão, porque houve sincronia. Houve muito mais um desejo pela capacidade de aprimorar aquilo que Deus havia pedido, falado, do que uma facilidade de discordar. E então eu oro para que no dia de hoje nós possamos ser aqueles que vamos aprimorar o que está sendo pedido para nós e não discordar daquilo que está sendo pedido para nós. Que eu e você possamos, em meio às circunstâncias das quais nos cercam hoje, onde nós estivermos, que nós possamos ser agentes de aperfeiçoamento, agentes de sincronia, agentes de, talvez, veja só, não estou falando que tudo que está sendo pedido a nós é algo que tem bom senso, mas nós, tendo bom senso, podemos aperfeiçoar, porque o Senhor, Ele opera na sua multiforme graça em nós. E por conta disso, nós temos a capacidade de transformarmos o caos em algo melhor. Então que eu e você hoje, ao invés de participarmos da lista daqueles que só discordam, daqueles que murmuram, daqueles que veem problema em todas as coisas, que o Senhor possa nos encher nessa manhã, nos inspirar por meio da sua boa, perfeita e agradável vontade, por meio da perfeição que Ele é e representa para nós, que nós possamos então sermos agentes de aperfeiçoamento em tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos, tudo aquilo que nós estivermos envolvidos
né? E principalmente mantendo a paz com todos, na medida do possível e na medida daquilo que estiver às nossas mãos, né? Eu me lembrei também hoje de manhã, num outro texto, lá em Efésios capítulo 4, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, e ele está ali pedindo para que os irmãos possam viver nessa sincronia também, né? Assim como nós lemos aqui na história de Josué. O texto diz lá em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, o seguinte: Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejamos sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Nós sabemos que Paulo está falando aqui a uma igreja, né? A uma igreja, entretanto, uma igreja numa cidade, né? Então, que eu e você possamos de fato ser esses agentes. Poxa, mas fulano, Beltrano não vai na minha igreja, são pessoas estranhas, né? Mas por que nós não podemos estender isso para a comunidade pela qual nós vivemos, né? Então eu creio que o que o Senhor está nos lembrando aqui, por essa sincronia dessa história linda que Deus trouxe, onde ele se tornou conhecido, veja só, que o fruto dessa sincronia foi tornar Deus conhecido para todos aqueles à sua volta. Então, quando eu e você agimos não na discordância, mas no aperfeiçoamento, no aprimoramento, na criatividade, para gerarmos oportunidades para o próximo e para todos aqueles que estão ao nosso redor, nós não só tornamos aquele ambiente um ambiente melhor, mas também nós temos o privilégio de brilhar a luz de Cristo por meio das nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que eu e você, no dia de hoje, sejamos lembrados e aperfeiçoados neste processo de estarmos servindo a todos aqueles que estão ao nosso redor por meio da criatividade, por meio do aperfeiçoamento de tudo que está sendo feito. Se você por acaso for enfrentar uma fila, né, e você ver que há uma aglomeração, ajude as pessoas a manterem um distanciamento, por exemplo. Se você for em algum lugar e encontrar pessoas que não estão usando máscara, né? Esses dias mesmo eu estava andando na rua e falei, vontade de sair do carro e gritar, vamos botar máscara, gente, né? E aí depois eu fiquei pensando, e olha que interessante, eu fui para uma farmácia levar minha sogra para tomar uma injeção, e enquanto eu estava aguardando a minha sogra, um período de 20 minutos, isso já faz um tempinho, né? Eu observei 5 pessoas diferentes entrando na farmácia e perguntando se aquela farmácia específica tinha máscaras para vender. E a resposta do farmacêutico era não. Ou seja, não tinham máscaras. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, será que as pessoas estão sem máscara porque elas procuraram e não encontraram? E aí eu fiquei pensando, poxa, ao invés de eu ficar reclamando, né, gritando, indignado com as pessoas que não estão usando máscara, por que eu então não monto uma estratégia de poder oferecer máscaras às pessoas, né? Então são formas pelas quais o Senhor, quando nós permitimos que a presença dele que há em nós possa falar mais alto do que a nossa alma, mais alto do que os nossos pensamentos, mais alto do que a nossa própria justiça, nós não só vamos conseguir calar o velho homem, né, que muitas vezes quer aparecer, quer aflorar em nós, mas nós também seremos agentes de sincronia daquilo que o Senhor quer fazer no meio de nós. Então, que essa mensagem possa ficar no nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a nós adorarmos ao Senhor nessa manhã, nessa primícia, daquilo que Ele representa para nós e naquilo que nós podemos nos achegar a Ele com ações de graças, nos achegar a Ele reconhecendo a sua soberania em todas as coisas e a sua formosura. Em nome de Jesus.
Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Mais uma vez. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. E maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplamos nessa manhã, Senhor. Reconhecemos as tuas maravilhas, Pai, o teu cuidado para com cada um de nós. Permita-nos, Senhor Deus, sermos agentes de sincronia, Senhor Deus, da tua obra de redenção para a humanidade, em todas as coisas e em todos os momentos. Que possamos mudar, Senhor Deus, a murmuração pela criatividade que o Senhor tem dado a cada um de nós, ao ouvirmos a tua voz e participarmos da tua obra para com todos ao nosso redor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe no dia de hoje, que você seja cheio da presença dEle, que você possa resplandecer aqueles que estão à tua volta por meio da glória de Deus que há em você. Em nome de Jesus. Seja luz, seja sal. Sincronize-se com Deus nessa obra maravilhosa. Deus te abençoe.